ministrar a aula inaugural que abordará o tema a evolução política e social com a participação do vereador, o senhor doutor professor associado 4 da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, onde coordena o Núcleo de Estudos do Pensamento Político, INEP. Tem experiência na área de ciências políticas, com ênfase em atitudes, ideologias políticas e teoria política contemporânea, atuando principalmente nos seguintes temas: republicanismo e teoria democrática, metodologias para o estudo da história do pensamento político, historicismo na teoria política, pensamento político brasileiro, sociologia política e teorias da ideologia. Senhor doutor professor Ricardo Virgilino da Silva. Obrigado. Boa noite a todas, a todos aqui presentes. Eu gostaria de iniciar agradecendo imensamente esse convite, essa oportunidade de participar de uma iniciativa de tamanha relevância, de importância central para o desenvolvimento, do amadurecimento, para a melhoria da qualidade da democracia no Brasil. Espero que iniciativas dessa natureza, como a Escola Legislativa de Santa Catarina, se propaguem no Brasil afora, porque esse é certamente um dos caminhos pelos quais nós vamos começar a superar esse ambiente, essa sensação de crise que vem nos consumindo a todos, não somente aos representantes públicos, a população de um modo geral, em épocas recentes. Então, agradeço imensamente essa oportunidade, é uma grande honra, uma grande satisfação estar aqui nessa noite para a abertura desse curso. Bom, o que eu pretendo hoje aqui, de maneira muito modesta, é trazer algumas questões de natureza mais conceitual e histórica, envolvendo, evidentemente, o tema da política e da representação política, tanto um ponto de vista mais geral, digamos assim, universal, né? Vou tratar de alguns conceitos que são caros, centrais à atividade dos representantes públicos e, em alguma medida, à medida que o tempo nos for franqueado, possível, né? Também tratar de algumas questões relativas à situação brasileira, tanto na história brasileira recente, quanto no momento em que vivemos, né? Um momento que eu considero um momento de crise aguda. Não uma crise terminal, de maneira nenhuma, não uma crise intransponível, mas uma crise aguda. Né? Temos todos de concordar com isso. Minimamente informado sobre a circunstância em que vivemos, percebe rapidamente essa situação. Não temos falar muito, vamos fazer um teto de 1 hora no máximo, para que a gente possa também estabelecer um diálogo, uma conversação. Uma oportunidade como essa, para mim, também é muito rica, muito frutífera, para poder aprender com vocês, as pessoas que efetivamente fazem a política acontecer. A política que pode ser considerada uma das artes mais refinadas do invento humano, da imaginação. Sou daqueles que consideram a política uma arte nobre, uma arte moderna, uma arte superior. Infelizmente, esse não é um consenso, digamos assim, disseminado
no senso comum das nossas sociedades, e não me refiro exclusivamente ao Brasil, né? Essa é uma opinião cada vez mais em escala internacional, mas a grande verdade é que sem a política nós não conseguiríamos viver juntos. E se a política é alguma coisa, por definição, ela é, antes de qualquer coisa, a arte de viver juntos. Bom, o tema que me foi solicitado para debater, discutir na aula de hoje, é a evolução social e política com a participação do vereador. Procurei, na preparação dessa palestra, me ater de maneira bastante concentrada nos termos que o próprio título da palestra sugere, né? Evolução social, evolução política e a participação do vereador neste processo. Via de regra, quando eu penso em evolução social, eu penso no tema da persecução da igualdade social. Um dos valores caros e fundantes da imaginação política ocidental. Não só da moderna, não só da política que nasceu com a Revolução Francesa, mas desde a Antiguidade Clássica. Fazer política é pensar na igualdade. Então, por um lado, a evolução social, a ideia de evolução social me remete ao tema da igualdade. E a evolução política me remete ao tema da legitimidade. A legitimidade e da democracia. Certo? Esses dois conceitos vão estar presentes na minha exposição. Eu espero, de alguma maneira, contribuir para esclarecê-los. É claro que quem fala em política, nos dias de hoje, não pode deixar de falar em democracia. Porque fazer política nas nossas sociedades contemporâneas, eu me refiro, infelizmente, a uma parte relativamente restrita dos países do mundo, né? É fazer política no âmbito de regimes democráticos. Eu digo que, infelizmente, isso se restringe a uma parte pequena do globo, porque, como vocês bem sabem, né, os exemplos de países não democráticos, autocráticos, os diversos tipos de autocracia, proliferam pelo mundo afora. Em alguns casos, inclusive, se promovendo retrocessos em países historicamente democráticos. Mas, do meu ponto de vista, falar em política, né, só é frutífero quando se fala em política num regime democrático. E mais que isso, né? No nosso caso, falar em regime democrático é falar num determinado tipo de regime democrático. Aquele que ficou conhecido, rotulado como democracia representativa. Um conceito que tem sido muito criticado, debatido, recentemente por diversas vertentes, a partir de diversos pontos de vista, mas que, a meu ver, é incontornável, né? E a gente vai tentar entender por favor. Nem sempre a democracia foi representativa, como vocês bem sabem. Democracia, como forma de organização da vida política das sociedades, iniciou-se pela via da participação direta dos cidadãos nos assuntos públicos. O conceito de democracia surge na Grécia Antiga, na polis antiga, denotando a ideia da democracia direta. Na democracia direta não havia representantes, não havia vereadores, deputados, federais,
Não havia representação. A ideia da representação política é uma criação, é uma invenção da democracia moderna. E junto com a ideia da representação política é que surgem, então, os agentes políticos que nós passamos a qualificar como os representantes. Os representantes. Mas nem sempre a democracia foi democracia representativa. Na Grécia Antiga, especialmente em Atenas, cidade de Atenas, que é o locus clássico do surgimento da democracia no Ocidente, a democracia se fazia sem representantes, ela se fazia com a participação direta de todos os cidadãos na tomada de decisões públicas, no âmbito da água, no âmbito das assembleias, sem nenhum intermediador, sem nenhum representante, os cidadãos, ou seja, aquela parcela diminuta da sociedade grega que ostentava o título de cidadão, podia expressar seus pontos de vista, expressar sua voz, seus interesses, suas políticas diretamente para o corpo soberano, o corpo da Assembleia. É verdade que havia um poder executivo no âmbito das assembleias gregas em geral, especialmente em Atenas, os chamados conselhos, havia diversos conselhos, mas as deliberações eram tomadas conjuntamente por todos os cidadãos. Independentemente de posição social, independentemente de qualquer tipo de hierarquia, independentemente de fortuna, de educação, do que quer que seja. Um dos pilares fundamentais da democracia antiga, a democracia ateniense especialmente, era a pressuposição de que todos os cidadãos eram iguais em suas qualidades políticas. Não havia um senso de distinção em relação ao conjunto de cidadãos, de maneira que tal cidadão pudesse ser considerado mais qualificado que outro para exercer tal ou qual função. Não. A prova disso era que os gregos, os atenienses em especial, selecionavam para compor os conselhos executivos da polis os seus cidadãos por meio de um mecanismo muito em desuso na atualidade, que era o mecanismo do sorteio. Havia eleição na democracia antiga. A ideia da igualdade política era tão acentuada, tão disseminada, que o mecanismo de escolha para a composição dos conselhos, os conselhos executivos da polis, era o sorteio. Ora, se todos são iguais, se todos têm exatamente as mesmas qualidades e potencialidades políticas, se todos são cidadãos, por que não sorteá-los? Por que teria de eleger? Por que não sortear? E era assim que os gregos procediam na composição dos seus conselhos. Ok. Ocorre que estamos falando de um universo político em que o número de cidadãos representava uma parcela muito pouco significativa do conjunto da população das sociedades. Estavam excluídos do âmbito da cidadania ateniense, da cidadania grega, uma quantidade gigantesca de indivíduos. As mulheres não eram consideradas cidadãs. Os escravos, e havia escravidão na Grécia Antiga, que compreendiam uma parcela enorme da população das cidades antigas, não
tinham, de maneira nenhuma, título de cidadãos. Os estrangeiros, eternos, não eram cidadãos. A tal ponto que, na verdade, aquela igualdade plena, aquela igualdade absoluta que reinava no âmbito da polis grega, era uma igualdade entre muito poucos. E esse era o problema da democracia antiga, da democracia direta, da democracia ateniense. Os cidadãos eram considerados plenamente iguais, mas a cidadania era restrita a um número muito pouco significativo de pessoas. Imaginem vocês que era possível, numa determinada assembleia, no âmbito da Ágora, reunir praticamente todos os cidadãos de pleno direito para tomar as decisões que diziam respeito à cidade como um todo. No momento de auge da democracia ateniense, isso ficou comprovado pelo trabalho de arqueólogos, historiadores, né, que mediam as extensões dos locais onde se reuniam essas pessoas, os cidadãos, para tomarem suas decisões. Esses locais não podiam comportar mais do que 5, 6 mil pessoas. 5, 6 mil pessoas. Bom, aí é fácil ter uma democracia direta, quando o número de cidadãos atuantes, né, cidadãos de pleno direito, né, podem ser reunidos num único espaço físico. Bom, ocorre que a ideia de democracia foi se transformando e o momento, digamos assim, mais crítico dessa transformação da ideia de democracia e, consequentemente, da ideia de cidadania, da ideia de igualdade política. Todos esses conceitos foram se transformando e o momento crítico dessa transformação foi a transição, né, a constituição daquilo que nós conhecemos hoje como Estado moderno. Esse é um processo de longa duração, né, que vai se intensificando desde o final da Idade Média, né, que ganha força e projeção a partir dos séculos XV e XVI, né, que se intensifica, digamos assim, e alcança o seu coroamento com o processo da Revolução Francesa. Com o surgimento do Estado moderno, a escala dos indivíduos legitimamente considerados cidadãos se amplia consideravelmente, se amplia de maneira avassaladora. Em primeiro lugar, há uma ampliação, digamos assim, geopolítica, né? Há uma ampliação da extensão territorial das unidades políticas. Se até então, na Antiguidade Clássica, durante uma parte do medievo, né, e no momento do Renascimento, especialmente o Renascimento italiano, se falava em cidades-repúblicas, cidades-estados. A partir do século XV e XVI começam a surgir os grandes estados-nação, envolvendo unidades territoriais muito maiores, infinitamente maiores, com uma quantidade de cidadãos incomparavelmente superior àqueles que habitavam as cidades antigas. Ora, numa situação dessa natureza, numa situação em que se tem ao mesmo tempo uma ampliação da escala geográfica, geopolítica, das unidades políticas, né? Estão surgindo aí os grandes estados absolutistas, né? Os grandes estados-nação. E concomitantemente a esse aumento da unidade territorial, se tem também um aumento das populações, daqueles indivíduos que podem legitimamente ostentar o título de cidadãos, a
a prática da democracia direta, ela não é mais viável. Então, mesmo que ela fosse desejável, e a dúvida se de fato era desejável, vamos lembrar que a democracia ateniense era espetacular em muitos sentidos, né? Mencionei aqui o principal deles, a ideia de igualdade política era plena, mas, no entanto, ela tinha um suporte social, sociológico injusto, precário, a escravidão. Com o surgimento dos Estados modernos, é inviável, se não fosse também indesejável, manter o mesmo mecanismo de composição, né, da esfera política utilizado durante a Antiguidade Clássica, no período da Antiguidade Clássica, certo? Foi aí que surgiu, que nasceu, que começou a se esboçar a ideia de representação política. Poderia mencionar na história do pensamento político uma série de autores importantes que deram sustentação teórica a essa ideia de representação política. Na Inglaterra, por exemplo, onde essa ideia surgiu com mais vigor pela primeira vez, especialmente na Inglaterra do século XVII, poderia mencionar Thomas Hobbes, John Locke, né? Os grandes teóricos do século XVII inglês. Começaram a perceber que era necessário uma outra maneira, né, de selecionar, digamos assim, o corpo do Estado, né? As pessoas, os indivíduos que iriam compor o corpo do Estado. Surgiu então a ideia e a prática da representação política. A representação surgiu como uma forma de contornar, né, essas dificuldades que surgiram juntamente com o Estado moderno, com a expansão do Estado moderno. A dificuldade de ordem geopolítica e a dificuldade de ordem populacional. Não é mais possível reunir toda a população de um país inteiro numa única assembleia para discutir seus assuntos comuns. Não era mais possível isso. Era necessário um outro mecanismo. Na verdade, de maneira mais detalhada, esse mecanismo da representação foi elaborado no pensamento do filósofo inglês John Locke, né, um contemporâneo da Revolução Gloriosa de 1688 na Inglaterra, e a revolução que instituiu a monarquia constitucional inglesa. Se não é possível mas reunir a todos, né, isso não quer dizer que não seria mais possível selecionar pessoas. Em vez da seleção via sorteio, que pressupunha essa igualdade radical entre todos os cidadãos, passou a se instituir gradativamente a ideia da seleção via eleição, do processo eleitoral, em que o conjunto dos cidadãos, que passa a ser considerado, digamos assim, o soberano, né, detentor último da soberania dos Estados-nação, tem como prerrogativa escolher, pela via do sufrágio, do voto, né, os seus representantes. E esses representantes vão ocupar lá os seus lugares, no caso da Inglaterra, do século XVII, na Câmara dos Comuns, na Câmara dos Lordes, e assim por diante. É preciso dizer também que esse processo de substituição da democracia direta pela democracia representativa, que é aqui, ocorre concomitantemente.
evidentemente, a outros processos. Na cidade antiga, na cidade grega, em alguma medida também na romana, mas especialmente nas cidades gregas, em Atenas em especial, o corpo político era um corpo unitário, não havia divisão interna do corpo político, precisamente pelo fato de estarem todos ali sendo representados, participando diretamente do processo de tomada de decisão pública. Com o surgimento do Estado moderno, passa a se desenvolver a ideia, a noção de que não é necessário que o corpo político seja unitário. É perfeitamente possível pensar a divisão do corpo político. E é um pensamento também de John Locke que essa ideia embrionária da divisão do corpo político, que essa divisão do corpo político, que até então era tomada de maneira unitária, passa a ser teorizado. John Locke foi o primeiro pensador político a estabelecer a divisão entre o poder executivo, que continuava pertencendo ao rei, e o poder legislativo, o poder da comunidade. Essa ideia não era uma ideia fácil de defender no século XVII. Um antecessor do John Locke, Thomas Hobbes, era vigorosamente contrário a essa ideia da divisão do corpo político. Aliás, se vocês forem um pouquinho mais adiante, no século XVIII, na França, também um autor muito vinculado ao ideário democrático, Jean-Jacques Rousseau, se postou de maneira radicalmente contra a divisão do corpo político. Tanto para o Hobbes, que era um defensor do Estado absolutista, em que todo o poder deveria estar concentrado na mão do rei, soberano, leviatã, como dizia o Hobbes. Quanto para o Rousseau, um defensor da democracia moderna, o corpo político não podia ser dividido. O Rousseau acreditava, aliás, que a divisão do corpo político, assim como o Hobbes acreditava, era uma receita certa para a morte. Aliás, o Rousseau desprezava até mesmo a própria ideia de representação. Ele diz em determinada passagem do contrato social o seguinte: a vontade não pode ser representada. Ou ela é manifestada diretamente, ou ela não é mais a vontade do seu portador. A vontade não pode ser representada. Rousseau é um dos autores mais utilizados nos dias de hoje, quando se pretende fazer crítica à representação política, mas mais que crítica, quando se pretende negar a importância da representação política. Esse é um dos aspectos pelos quais, embora eu seja simpático, como sou em diversas outras áreas, eu tendo a rejeitar alguns dos fundamentos do pensamento democrático russo. É no John Locke que se vai encontrar a divisão do corpo político entre o poder executivo e o poder legislativo. Ainda uma divisão embrionária, muito embrionária, porque essa divisão, esse processo da divisão do corpo político, só vai se consolidar, só vai se tornar claro mais adiante, também no século XVIII, também na França, na pena de um grande pensador francês chamado Montesquieu. Montesquieu é, por assim dizer, o pai da teoria clássica de divisão de poderes que nós conhecemos hoje: poder legislativo, executivo e judiciário, certo? Muito bem. Então estamos falando aqui do surgimento da representação política, mas não necessariamente ainda do surgimento da democracia representativa, o que é outra coisa. O fato de ter surgido a representação política
no âmbito do século XVII, na Inglaterra, não trouxe automaticamente consigo a democracia representativa. A democracia representativa é outro fenômeno. É um fenômeno que vai se consolidar de maneira muito gradativa, né? Passo a passo, ao longo dos séculos. A trajetória que começa aí no século XVII, na Inglaterra, mas que só se consolida mesmo em alguns países do Ocidente. Ainda hoje, essa é uma situação muito precária em vários outros países, no século XX. Porque a democracia representativa está ligada a um instituto que é muito recente, que é o Instituto do Sufrágio Universal. A ideia de que cada cabeça vale um voto. Na época do voto não era assim, evidentemente, nem mesmo no século XIX. Mesmo um pensador esclarecido, alguém da estatura de um John Stuart Mill, por exemplo, né? Stuart Mill, um dos grandes representantes do pensamento liberal inglês do século XIX, era muito reticente à ideia de equalizar o direito de voto para toda a população. Na cabeça do John Stuart Mill, o voto deveria ser censitário, plural, da seguinte maneira: os mais ricos, os mais educados, teriam um voto, né, que valeria 2, 3, 4, 5, 6 vezes os votos dos demais. O voto dos mais educados, dos mais bem posicionados socialmente, tinha um peso. Isso, século XIX. Isso na cabeça de uma pessoa que Stuart Mill, liberal, esclarecido, aliás, um defensor aguerrido dos direitos das mulheres, lá no século XIX, defensor importante dos direitos das mulheres. Só para dar um dado para vocês, mesmo na Inglaterra, que a gente pode considerar, digamos, o palco originário da democracia representativa, que eles começaram lá a desenvolver a ideia e a prática da representação política, eles começaram a pensar na divisão dos poderes do Estado, de legislativo, judiciário, e no controle mútuo que se estabelece entre esses poderes, do bem da República. Mesmo na Inglaterra, a gente só pode falar de sufrágio universal em sua plenitude em 1929, quando finalmente as mulheres conquistam o direito a voto. Só em 1929 as mulheres passam a ter direito a voto na Inglaterra. Se vocês lembrarem que mesmo nos Estados Unidos, um país indubitavelmente democrático, os padrões que estamos considerando aqui, né? Se é representativo, Estado liberal, de poderes, etc., na década de 60 do século XX, uma parcela considerável da população negra, por exemplo, não tinha direitos civis. Tinha direito ao voto, que é um direito político. Então, estamos falando de uma coisa muito recente, que é a democracia representativa. Não obstante, embora ela seja bastante recente, inclusive também no Brasil, né, ela vem sendo objeto de críticas, de denúncias, de uma oposição muitas vezes contundente, e eu diria que muitas vezes assodada, excessivamente ansiosa. Calma, né? O discurso que muitas vezes eu ouço, às vezes um discurso bem intencionado, é preciso um discurso voltado, digamos assim, para a intensificação do processo de participação social, participação política do cidadão comum, etc. Muitas vezes vem em conjunto com esse ideário que eu chamaria ideário baseado no Rousseau, eu falei há pouco, de que é preciso superar a democracia representativa, joga fora a democracia representativa e vamos todos participar diretamente
da vida política das nossas sociedades. Maravilha se isso fosse possível. Primeiro, não é possível. E tenho dúvidas de que, se fosse possível, seria desejável. Não sei se seria desejável. Muito bem, mas o fato é que a democracia representativa encontra-se em crise não é só no Brasil. Há dados que comprovam isso em escala internacional. E não estou falando de países que sofrem dificuldades, percalços, barreiras cultural, institucional, às vezes socioeconômica, para estabilizar seus regimes democráticos. Mesmo em países avançados, Estados Unidos, a França, outros países da Europa, né? Essa sensação da crise da democracia representativa é uma sensação aguda. Muito bem. É preciso que a gente entenda isso, porque é um fenômeno real. Isso corresponde ao sentimento das pessoas. Isso não pode ser ignorado. Não é também virando as costas para esse sentimento que é difuso e é real, que você vai aperfeiçoar o sistema que hoje existe. Precisa entender as coisas. Eu diria que uma das razões, né, dessa crise da democracia representativa está associada à dimensão eleitoral da democracia representativa. Na verdade, não se trata da crise da democracia representativa como um todo, mas mais especificamente, o que os teóricos chamam de democracia eleitoral. E essa crise, se ela existe, ela tem que ser entendida, ao meu ver, não necessariamente como uma declaração da falência dos princípios da democracia eleitoral, como uma declaração de falência do princípio do voto, do sufrágio universal, ou de insuficiência crônica disso. Não. É que, na verdade, a democracia representativa ela foi se ampliando a um ponto em que a gente pode afirmar que já não é mais possível sustentar toda a legitimidade do sistema da democracia representativa exclusivamente, veja bem, exclusivamente, que isso seja descartado, mas exclusivamente no âmbito da democracia eleitoral, da legitimidade eleitoral. Até pouco tempo, né, até poucas décadas atrás, a noção que se tinha da democracia representativa era de um sistema que repousava exclusivamente sobre a legitimidade eleitoral. Só havia um critério de legitimação do sistema da democracia representativa. E esse critério era o critério eleitoral. Era o critério do voto. O voto, né? E o voto universal, o voto dos cidadãos, o voto igual, cada cabeça um voto, conferia legitimidade ao sistema como um todo, né? Ao promover a seleção, a escolha dos representantes públicos. Essa ideia começou a se enfraquecer. Essa ideia da exclusividade da legitimação eleitoral começou a se enfraquecer nas últimas décadas. E aí que está a fonte de confusão. Muita gente acredita que a corrosão dessa legitimidade eleitoral corresponde à corrosão da democracia representativa como um todo, mas isso não é necessariamente assim. O que está ocorrendo, né, e alguns teóricos têm detectado isso de maneira brilhante, me ocorre agora um pensador francês, eu considero hoje o principal pensador político francês, que é Rosan Vallon, né, tem uma teoria muito esclarecedora sobre isso. Ele diz o seguinte: o problema não é a legitimidade eleitoral, o problema é contar só com a legitimidade eleitoral
eleitoral para sustentar a democracia representativa, porque a legitimidade democrática, para falar de um modo mais amplo, ela não se restringe mais exclusivamente à legitimidade eleitoral. Talvez até, na prática efetiva, jamais tenha se sustentado exclusivamente na legitimidade eleitoral. Mas hoje é mais evidente do que já foi antes o fato de que novas formas de legitimidade estão aflorando. A democracia representativa, dizendo a palavra, precisa de outros agentes, além dos representantes selecionados pelo voto popular. Na verdade, se a gente pensar bem, sempre precisou. Então, Rosenwald formula a ideia de que, além da legitimidade eleitoral, você tem também outras formas de legitimidade, como, por exemplo, a legitimidade, que ele chama de legitimidade pela imparcialidade. Vocês conseguem pensar um regime democrático estável, um regime democrático representativo, digno do nome, sem um poder judiciário que prime pela imparcialidade de suas decisões? Não. Sem um poder judiciário dessa natureza não é possível democracia. Ou democracia representativa. Então há também uma fonte de legitimidade da democracia que está situada nessa ideia de imparcialidade, que deve ser, em sua expressão máxima, né, ser incorporada pelo Poder Judiciário, por exemplo. Não só o Poder Judiciário. Pense, é possível uma democracia estável, uma democracia consolidada, digna do nome, sem um corpo de funcionários estável? Um corpo de funcionários que balize a sua ação pela competência técnica, ao invés, por exemplo, do seu capital político? Não? Por que existem concursos públicos para preencher boa parte dos cargos do Estado? Para recolher no âmbito da sociedade aqueles indivíduos que detêm determinadas competências técnicas particulares, que são imprescindíveis para a movimentação, para o bom funcionamento do sistema estatal. Os juízes, funcionários tecnicamente qualificados, escolhidos via concurso. Né? A gente está falando de agentes públicos que não são selecionados pelo voto popular, mas que, no entanto, são importantes também para a legitimação do sistema democrático contemporâneo. Nada disso, no entanto, embora estejam surgindo outras formas de legitimidade, eu poderia acrescentar outras, por exemplo, valor acrescenta, a legitimidade pela proximidade, por exemplo, é uma outra figura que a gente utiliza, não vamos entrar nesses detalhes, assim, a despeito desse fato que é verdadeiro, que é um fato digno de ser chamado a atenção, de que há outras formas de legitimidade que não necessariamente aquela obtida pela via eleitoral, nada disso, no entanto, deveria reduzir a centralidade, a importância da legitimidade eleitoral, da legitimidade do representante público indicado, escolhido, selecionado pela via do voto popular. Eu diria que é aí, hoje, que se encontra a linha mestra da igualdade política. Se na Grécia antiga, né, ela se encontrava no mecanismo do sorteio, hoje é o mecanismo eleitoral. Por quê? Afinal de contas, quem escolhe é o cidadão comum. E o peso do voto
de cada cidadão comum é exatamente igual aos seus concidadãos. Escolher representante público é um exercício da igualdade política. Veja que não é a mesma coisa no caso de funcionários concursados. Não está falando de igualdade aí, né? Sejam juízes, sejam burocratas, pessoas, membros do Estado, corpos estatal em diversas áreas, né? E conta aí é um certo diferencial, digamos assim. Não é uma igualdade, é um diferencial, é um saber técnico especializado que está ao alcance daquele indivíduo, né, que precisou passar por um processo de formação, muitas vezes leva muitos anos, né, e que não está disseminado igualitariamente entre o conjunto dos cidadãos. Agora, o fato de, isso não quer dizer que, pelo fato de não haver igualdade, não seja importante recolher aqueles, digamos assim, os mais qualificados tecnicamente para exercer determinadas funções do Estado, de extrema importância. Só que não é aí que está a linha mestra da igualdade. A linha mestra da igualdade, ao meu ver, está na representação política. É quando se escolhe vereadores, quando se escolhe deputados, né? Quando se escolhe estaduais, federais, senadores, quando se escolhe agentes públicos no âmbito do Poder Executivo, prefeitos, governadores, presidentes da República, que se exerce, que o povo exerce a igualdade. Isso é igualdade na democracia. A questão, né, que assume, ao meu ver, preponderância, uma certa gravidade na atualidade, é como recompor, né, como reconstituir esse sentimento de legitimidade da dimensão eleitoral da democracia que vem sendo minado, né, especialmente nas últimas décadas, em função de ideais que muitas vezes são realizados, impraticáveis, embora sejam ideais, enquanto ideais, muito belos. No Brasil, deixa eu passar o caso brasileiro, baseado, depois abrir a conversa. No Brasil, a gente vive uma situação que eu diria que é especialmente grave nesse sentimento de crise da democracia eleitoral nas últimas décadas, né? Mais especialmente nos anos mais recentes. Isso está no mundo inteiro, é um sentimento mundial, como já afirmei aqui, mas a gente tem uma peculiaridade no caso brasileiro. Algumas pesquisas internacionais têm revelado que, infelizmente, o grau de confiança política do eleitorado na representação, em seus representantes, na representação política, é um dos mais baixos do mundo. Você pergunta, o eleitor confia no representante, né? A resposta não confio. No Brasil, é uma das mais altas do mundo. A taxa de desconfiança política é assombrosamente alta. Veja que eu não estou querendo também dizer aqui que é possível um regime democrático sem desconfiança. É preciso a gente desmistificar um pouco essa ideia de que o eleitor deve confiar cegamente no representante. Não deve, não precisa. Né? Um grau de confiança é importante, mas não precisa ser uma confiança cega, nem é bom que seja. A democracia não combina com confiança cega. Né? Autocracia, sim, mas democracia não. Democracia é um regime que, inclusive, conta com um certo processo de institucionalização da desconfiança. Um certo
mesmo grau de desconfiança é salutar no sistema. O que não pode é uma desconfiança extremada. Infelizmente, a gente vive isso, no caso brasileiro, em décadas recentes. Por quê? Difícil a gente lutar, compreender o conjunto de razões que levam a essa situação. Não é nada fácil. Algumas têm a ver claramente com o nosso processo de formação histórico-cultural. A matriz político-cultural formativa do Brasil é aquilo que a teoria política se conhece como patrimonialismo. Vem dos tempos da colonização. Isso vem dos primeiros momentos do Brasil, vem da infância do Brasil enquanto um país, enquanto colônia, mas enfim. As próprias capitanias hereditárias, os senhores proprietários de imensas extensões de terra, que exerciam em suas localidades o papel de poder executivo, legislativo e judiciário. Eles eram a lei, eles eram a justiça, eles eram delegados, eles tinham forças policiais próprias. E eles eram circundados por uma massa de camponeses, de agregados, que dependiam de alguma medida da segurança que esse senhor de terras fornecia a essa massa enorme de camponeses sem participação política ativa na vida comunitária. Um caso muito diferente da colonização norte-americana. Tá só a título de comparação, muito rapidamente, nos Estados Unidos, o que se teve lá foi o que os teóricos chamam de escolas práticas de democracia. Desde o período fundador da colonização. Escolas práticas de democracia, ou seja, os colonizadores, as populações colonizadas nos Estados Unidos, resolviam os assuntos de suas comunidades à maneira dos antigos, praticamente, em comícios públicos, em debates públicos, em conjunto. É claro que pau quebrado, coisa não era. A democracia também não é ausência de conflito. Imagine que democracia é ausência de conflito, e política não é ausência de conflito. A política é a arte de viver junto num processo conflituoso. Mas um processo conflituoso controlado, canalizado por leis. Um conflito que jamais deságua na violência aberta. Os Estados Unidos tiveram essas escolas práticas de democracia, em que os cidadãos se viam mais ou menos iguais entre si, discutiam as coisas de assunto comum e tomavam suas decisões. O processo de colonização brasileira era baseado no poder do senhor de terras. Aí então se constitui uma matriz patrimonialista que vai contaminar toda a história política brasileira. Quando o Brasil se torna independente, que são fundados os partidos políticos, a primeira Constituição brasileira, em 1824, e a fundação dos partidos políticos, os primeiros partidos políticos, o Partido Liberal e Conservador, o que se tem é uma espécie de transmissão dessa cultura patrimonialista que se baseia basicamente numa incapacidade de se diferenciar a coisa pública da coisa privada no âmbito dos partidos políticos. Essa cultura, ela toma conta dos partidos políticos já no Império. O patrimonialismo. Esse traço é um traço relativamente constante, com altos e baixos na nossa história política. Até hoje existem pessoas que se imaginam donas de partidos. São poucos e nem pessoas irrelevantes. Pessoas importantes. Se imaginam donas de partidos e agem como se fossem donas de partidos. Pessoas que escolhem os candidatos. Aqui, no Ceará,
políticos contemporâneos. Essa cultura patrimonialista, ela é a matriz que gerou vários outros desvios da política brasileira. Clientelismo. Vocês falaram, né? É o clientelismo. Voto de clientela. Né? O nepotismo. E assim por diante. O que eu acho é o seguinte, eu acho que essa matriz patrimonialista na política brasileira está vivendo seus estertores. Ela está no limite, ou pelo menos a carga de denúncia, a carga pesada contra o patrimonialismo é mais evidente do que já foi em qualquer outro momento da nossa história. Isso tem a ver com processos que são de ordem societal, né? Por exemplo, o centro gravitacional da vida política do país se deslocou de maneira avassaladora do meio rural para o meio urbano, ao longo do século XX. Isso se acentuou de maneira mais clara agora. É muito mais difícil conduzir, comprar votos em cidades extremamente numerosas do que no meio rural, por exemplo, né, como era no Brasil das primeiras décadas do século XX. Na verdade, se a gente olhar bem, o Brasil, a produção industrial no Brasil, produção realizada nas grandes cidades, em termos de volume monetário mesmo, só ultrapassa a produção agrícola no final da década de 50. E de lá para cá a gente vive um processo de urbanização crescente. Essa é uma força social, né, que está ali subjacente à crise do patrimonialismo. Mas não é só isso, evidentemente. Há também, eu quero acreditar nisso, pelo menos, um processo de aprendizado político e aprendizado moral. As sociedades aprendem. As sociedades não são indivíduos, né? Mas elas aprendem, elas passam por aprendizado moral. É evidente que a gente poderia estar muito além do que está hoje. A gente poderia ter superado alguns desses dilemas que estão estabelecidos hoje na ordem do dia. Mas o processo de amadurecimento da democracia brasileira tem sido um processo intermitente. Infelizmente, não tem sido um processo linear e cumulativo. A gente teve, no século XX, dois grandes momentos de ditadura mesmo. A ditadura do Estado Novo, em que se suspendeu completamente a atividade legislativa, né? Vargas decretou, fecha o Congresso Nacional. Aqui quem manda sou eu. E acabou, né? Uma figura do pai de pobres. E a gente teve a ditadura pós-64, que não foi tão longe quanto o Vargas no processo de enfraquecimento do poder legislativo, porque o Vargas fechou o Congresso Nacional, mas atuou de maneira bastante lesiva também nesse aprendizado político democrático. Foram 20 anos perdidos. 20 anos que a gente poderia estar exercitando a democracia, se deparando com os problemas e tentando superá-los. Isso constitui um atraso, sem dúvida nenhuma, para o nosso aprendizado político. A despeito disso, essa democracia muito jovem, muito recente, que nós temos aí pós regime militar, de 85 para cá, né? Já tem sido suficiente, já tem reunido elementos suficientes para colocar em xeque essa matriz patrimonialista. Então, o que a gente vê revelado
sendo revelado nos dias de hoje, né? Todos esses escândalos que têm diminuído, né? Por exemplo, as nossas grandes empresas públicas, associados a esse ethos patrimonialista em crise. Deixa eu dizer, já finalizando, caminhando para o final para a gente pensar um pouquinho, não é fácil resolver isso. Há uma série de, por exemplo, projetos de reforma política que a gente vê pipocando na ordem do dia. Aos mais variados, há projetos de reforma política para todos os gostos, né? Há temas que são realmente de grande centralidade. Que tipo de voto a gente vai ter? O voto proporcional? O voto distrital? O voto distrital misto? O voto único e transferível, chamado distritão? Tipo proporcional flexível? Tem uma variedade enorme de modelos de votação. Há também, isso é um tema importante, sem dúvida alguma. Há também o tema do financiamento do sistema eleitoral. A democracia tem certo custo. Muitos de vocês que já disputaram eleições, que ganharam eleições, ou que não ganharam, mas que disputaram, puderam experimentar isso em alguma medida, em alguma escala. Isso não é só no Brasil, no mundo inteiro. No mundo inteiro há uma distorção proveniente desse problema de financiamento eleitoral. E aqui no Brasil, isso tem um impacto exponenciado devido à nossa matriz cultural patrimonialista. Acaba se formando uma espécie de conluio lesivo à democracia entre os grandes detentores da riqueza econômica e representantes públicos. Então surgem as mais variadas propostas também nessa dimensão. Mas como fazer para financiar o sistema? O sistema deve ser um sistema de financiamento, uma mescla de financiamento público e privado ilimitado. Deve-se estabelecer tetos ao financiamento privado. As empresas podem financiar, caso se admita financiamento privado, ou não, ou apenas pessoas físicas. Porque, afinal de contas, empresas não votam. São os indivíduos, pessoas físicas. O que é razoável e, mais importante, não somente o que é razoável, o que é ideal, mas o que é realizável, o que é realista propor uma situação como a nossa. Né? Será que é realista fechar totalmente uma torneira? Né? Quando todo o sistema de encanamento está apresentando vazamentos? Então, fechar a torneira, não vou aumentar a pressão, né? Para que esses vazamentos sejam ainda mais intensos. Não sei se vocês estão entendendo a minha metáfora, mas eu falo. Será que se simplesmente eliminando toda e qualquer possibilidade legal de doação privada, não se estaria alimentando o processo subterrâneo do malfadado Caixa 2? Outro tema das cláusulas de barreira. Numa situação hoje, o Brasil conta com mais de 30 partidos políticos registrados e alguns estão vazios na região. Isso não é razoável. Não é razoável uma democracia no mundo, porque não há tantas ideologias distintas assim a serem expressas pelos grupamentos partidários. É evidente que há alguma distorção. O que se deve fazer? Que tipo de
cláusulas e barreiras se deve estabelecer para tentar, digamos, enxugar, melhor canalizar essa disseminação de siglas partidárias? Enfim, os temas são os mais variados, todos estão em discussão, alguns já no Congresso Nacional, outros no âmbito da sociedade. Mas tem uma coisa que eu, e aqui para fechar mesmo, para concluir e passar a palavra para vocês, né, que é central o combate dessa cultura patrimonialista. Eu vejo como uma cultura incrível, mas que não pode ser alcançado pelo nível simplesmente institucional, legal das reformas políticas, que é de alguma maneira aquilo que vocês estão fazendo hoje aqui, que está ligado ao trabalho da escola legislativa, que é de preparar as pessoas, porque as instituições, elas são nada sem as pessoas, né? E preparar as pessoas significa mudar a cabeça das pessoas, a maneira como elas interagem com a política, a maneira como elas enxergam a vida política, a maneira como o representante, o vereador, por exemplo, concebe a si mesmo e a sua função social. Por mais sofisticada que seja a lei, por mais bem elaborada que ela seja, se esse material humano, se essa dimensão humana, intelectual, moral, não for aperfeiçoada, a gente não vai muito longe. Certo? Eu gostaria de terminar parabenizando essa iniciativa que eu vejo que caminha nessa direção, que está além de qualquer reforma política institucional. Muito obrigado pela paciência e fico a dispor. A salva de palmas.